Estamos aqui na cidade do Paranoá e vamos falar hoje com o Dr. Wellington Santana, que é o administrador regional do Paranoá. Boa tarde. A gente colocar, né, a nossa posição em relação a essa missão que nos foi dada. Então, acho que aqui agora temos uma grande oportunidade, né, de dizer o que a gente encontrou, os desafios e o que a gente já conquistou e o que está no nosso radar, né, aí para o futuro. E nesses 7 meses aí, vocês ainda estão assim no diagnóstico ou já estão mãos à obra? Na verdade, assim que assumimos, né, foi em janeiro, a gente procurou estudar quais seriam os desafios, né, verificamos quais seriam as prioridades. E eu lancei aqui na administração, junto com a equipe, né, que, diga-se de passagem, é muito competente, um programa chamado Ação Imediata. Então, como é que funciona? Quando a gente recebe uma demanda ou encontra uma demanda que a gente consegue dar o feedback, o retorno imediato, a gente resolve com as nossas equipes, né, tanto técnica quanto equipe de obras e no geral. E o que a gente tem que encaminhar, a gente encaminha para os órgãos, né? Novacap, SEB, CAESB e outros. E além de encaminhar a demanda, a gente acompanha de perto. Então, isso tem sido um sucesso, eu considero. Você já identificou alguma área, por exemplo, das áreas sociais, educação, saúde, segurança, alguma área que seja a mais delicada para tratar e para cuidar melhor aqui no Paranoá? Na verdade, eu vou fazer um apanhado geral. Eu sou policial civil de carreira, né? E grande parte da minha carreira na polícia eu trabalhei aqui na cidade do Paranoá. Então tive essa sorte. Quando assumi, eu já conheci um pouco dos problemas aqui da nossa cidade, né? Cidade do Paranoá. E eu costumo dizer que aqui a gente tem um pouco de cada coisa. A gente tem muito problema na área social, né? Educação, principalmente segurança. Então a gente tem dado uma atenção especial para todas as áreas, né? Temos aí uma relação muito estreita com o pessoal da Polícia Civil, da delegacia, também com o comando da Polícia Militar, né? O novo comandante assumiu aí agora, já sentamos, já trocamos ideias, já colocamos, né, as nossas prioridades. E não é diferente também com o pessoal do Corpo de Bombeiro. Recentemente também teve uma troca. Na verdade, as 3 forças de segurança sofreram mudanças, né? Tanto a delegacia quanto a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. Então a gente procura estar muito próximos ali dos órgãos de segurança e, na verdade, de todos, né? Assim que assumimos aqui, nós visitamos praticamente todos os segmentos do governo do Distrito Federal, porque o governo é um só, né? A determinação do nosso governador Ibanez é que o governo trabalha em sintonia. Então aqui não tem essa de dizer, se tem um problema que é pertinente à CAESB, a gente, não, o problema é da CAESB. Não, o problema é nosso, é do governo. Eu preciso de quem? Da CAESB para poder resolver, então vou buscar. E a gente resolve as questões em parceria. Você pensava em ser administrador aqui do Paranoá e, assim, você tem algum projeto que você pensava assim, quando eu for administrador eu vou implantar? Na verdade, eu fui pego de surpresa, né? Como eu falei, eu sou policial civil de carreira, né? E quando fui convidado, né, para assumir essa honrosa missão, eu fiquei surpreso, mas não fiquei com medo, né? Que eu gosto de desafios. Então, procurei estudar o tema, né? Eu já tinha uma pequena experiência, que eu fui chefe de gabinete da administração do Sobradinho 2, um período, então já conhecia um pouco da máquina, né? E administrar o Paranoá, para mim, foi um grande privilégio, porque, primeiro, eu conheço muitas pessoas aqui, conheço comerciantes, conheço gente da comunidade. Eu costumo dizer que eu conheço o pessoal do bem ou do mal, né? Porque eu trabalhei na delegacia, então conheço as duas partes. E foi bom, fui muito bem recebido, né? Quando meu nome foi colocado como o novo administrador, recebi muita mensagem dos comerciantes,
das lideranças comunitárias, então posso dizer que fui bem recebido aqui e estou tentando dar o meu melhor. Sua equipe, você já estava montada, ou você que montou, está montando ainda? Aqui eu costumo dizer que tem uma equipe mista, né? Nós temos aqui pessoas que vieram junto comigo, né? Assumimos aí em janeiro, e também pessoas que já estavam. Eu acho que é importante a gente ter uma mudança, né? O nosso próprio governador, ele no início ele informou que não era interessante fazer, a gente chama de decretão, aquele que exonera todo mundo. Eu acho isso muito prejudicial. Por quê? Porque você para a máquina, até a máquina começar a girar, você perde muito e a comunidade também perde muito. Então, eu tive o privilégio de conseguir contar com pessoas que já estavam, e isso ajudou demais. A gente não teve um impacto na máquina. A máquina continuou, né, rodando normalmente e agora está embalada. Eu considero que, que ela agora pegou o embalo e estamos tocando. Tudo que aparece a gente procura resolver, né? Aqui a gente, no início, criamos uma política de ter uma administração de portas abertas, né? A gente coloca aqui para a comunidade e para todos que ninguém aqui é tratado de maneira discriminatória, do mais humilde ao mais abastado é tratado da mesma forma. Todo mundo que chega aqui, eu costumo dizer para a minha equipe, tem que ter uma resposta. Se for um não, tem que ser um não verdadeiro e um não com carinho, né? Porque a gente não vai ficar iludindo, né? Passando informação que não proceda. Então, a minha equipe, converso muito com eles, né? Eu tenho ali uma recepção que eu costumo dizer para o pessoal da recepção que todos que procurarem a administração tem que ser recebido, tem que encaminhar a sua demanda e ter a resposta, né? Outro dia aconteceu um fato interessante, era no horário do almoço, eu estava saindo e tinha duas pessoas da comunidade. Aí eu perguntei para elas o que elas estavam buscando. Aí elas me falaram que tinha uma questão em relação a uma demanda pessoal delas, né? Aí eu as convidei para entrar, né? Aí, não, mas é a hora do almoço. Eu falei, não, aqui funciona, né? Aqui funciona o tempo todo. Até brinquei, né? Se brincar até meia-noite, 1h da manhã, a gente atende. Aí brinquei com elas e tal, trouxe, recebi, encaminhei a demanda a quem de direito, e na hora que eu estava deixando elas lá no portão, aí um olhou e viu a foto do administrador lá no painel, né? Aí ela olhou assim e falou, você é o administrador? Eu falei, não, sou. Ou seja, elas ficaram surpresas pelo fato de eu tê-las atendido, recebido a demanda e encaminhado. Então a nossa política é essa, aqui a gente atende com carinho, atende com atenção, e toda a minha equipe está orientada para agir da mesma forma. E Paranoá tem uma área rural grande, é isso mesmo? Isso, a gente é um grande desafio, né? Quando eu cheguei aqui, eu olhei no mapa, né? A gente tem um mapa ali, né? E eu olhei o tamanho da nossa região rural. A nossa comunidade mais distante é o Jardim 2, é quase 100 quilômetros aqui da nossa sede. Mas também no início eu falei, a nossa política aqui não é só urbana. Como nós temos a região rural, então nós teremos aqui uma política para a região urbana e para a região rural. E eu tive o prazer de estar com o nosso governador inaugurando uma creche no Jardim, e lá foi dito que, eu falei no meu discurso e o próprio governador também, que a nossa política é uma política de atenção para a área urbana e para a área rural. E eu tenho visitado todas as comunidades. Eu acho que só falta o Itapetí, Lamarão, Quebrada dos Neres e Quebrada dos Guimarães, se não me falha a memória. O restante já visitei. A minha equipe de obras ficou mais ou menos de 2 a 3 meses na região rural, porque em função das chuvas as estradas estavam muito danificadas, né? E a gente tem um negócio chamado bolsões, que isso é muito importante para que
diminui o fluxo da água nas estradas. Então, nossa equipe esteve presente na região rural, refazendo as estradas em parceria com o 4º Distrito, né, do DR, que cuida aqui da nossa região. Então a gente conseguiu dar uma resposta muito positiva, né, refazer os bolsões, consertar as estradas, e não parou não, a gente tem muita coisa para a área rural. Inauguramos um PEC, uma coisa simples, na Sussuarana. Se você vê a satisfação dos moradores da comunidade, uma coisa simples, um PEC, para eles fazerem exercício, né? E no meu discurso lá eu coloquei para eles o seguinte: se uma coisa tão simples deixou a comunidade tão feliz, imagina se a gente consegue chegar lá com a luz de qualidade, com a água de qualidade. Então é isso, né? Determinação do nosso governador Ibanez é atenção para todos, não importa a distância. Vai ser bem importante. Agora, em relação a obras, tem uma obra na avenida agora aqui do Paranoá. Ela teve início quando? Ela teve início no ano de 2022, e quando eu já cheguei aqui já na segunda fase, né? Então eles estavam aguardando a minha autorização para que fosse feita a segunda fase da obra, que seria a substituição da massa asfáltica. E eu cheguei aqui no período de chuvas, então a minha conversa com a Secretaria de Obras é que a gente aguardasse o final das chuvas, porque imagina você fazer a troca de uma massa asfáltica em período de chuva, ia ser o caos. Mas mesmo assim vocês conseguem dar uma previsão? Na verdade, eu ia fazer algumas colocações que são importantes em relação à obra. A previsão é que ela seja entregue agora no final do próximo mês, né, a conclusão. Mas quando cheguei, eu me deparei com uma questão meio polêmica, né? Os comerciantes, eles alegam que passaram por um período de pandemia, que o comércio ficou fraco, muito fraco. Alguns comerciantes fecharam suas portas e logo em seguida, não é que eles eram todos contra a obra, eles queriam ser ouvidos, queriam ter discutido mais a questão da obra, e também eles acham e pensam que foi muito próximo uma coisa da outra, porque a obra até na casa da gente causa um certo transtorno, né? E eles acham que poderia ter esperado um pouco, poderia ter sido discutido, enfim. Mas aí o que nós procuramos? Com uma conversa com eles, nos reunimos com quase 100 comerciantes, e a alegação principal foi a questão da diminuição do número de vagas de estacionamento. Aí, logo em seguida, peguei a minha equipe, a gente se reuniu com a Secretaria de Obras e buscamos algumas medidas para amenizar esse impacto, ou seja, ampliar mais o número de vagas. Eles alegavam também que alguns retornos foram suprimidos, né, que eram retornos importantes, que é o retorno da área de segurança ali, onde dá acesso à delegacia, corpo de bombeiro, PM, também um retorno que tem em frente à feira. E você analisa e vê que eles têm um pouco de razão, porque sem esse retorno você remete todo mundo lá para o balão principal, e na hora de fluxo dá um grande congestionamento. Conseguimos, né, isso já veio, já foi instalado. E outra reclamação deles foi a questão do recuo dos ônibus, as baias, que não tem. A gente tem feito uma gestão junto à SEDU e à Secretaria de Obras, e temos esperança que será refeito. Então, a gente tem buscado amenizar, né, os impactos da obra, buscando conversar com os próprios comerciantes, a comunidade, e trazer o pleito deles para dentro da obra, dentro do que é possível, né? Porque também a gente não pode chegar e ficar quebrando calçada e tal, porque senão o Ministério Público vai cobrar. Enfim, então, resumindo, é isso. Nada é perfeito, né? Então, peguei essa obra aí, que foi uma questão muito polêmica, mas a gente não se furtou, a gente não, como é que se diz, deixou, que eu costumo dizer, passar batida. A gente trabalhou junto a SEDU, Secretaria de Obras, nossa equipe fez as propostas de mudança, encaminhamos e tenho dado sorte. Deus tem nos ajudado, a gente conseguiu muitas conquistas, né? Eu sei que não conseguimos 100%, né? Com relação à ampliação de vagas, algumas foram atendidas, né? Drogaria Popular e panificadora
Paranoá e Drogaria Popular, eles foram contemplados com vagas, e nós temos uma sugestão de uma proposta para a SEDU de ampliar mais algumas vagas em outros comércios, né? Então isso aí passa pelo crivo da SEDU e depois de aprovado vai para a Secretaria de Obras. Aí sim, se for possível encaixar dentro do projeto, né, de reforma, aí é executado, né? Então, boas notícias, né? Boas notícias, né? Eu considero que a obra está aí, está posta, a obra tem que ser concluída, e o que a gente puder trazer de mudanças importantes que atenda a nossa comunidade, o nosso comerciante, eu acho que é importante, né? As considerações, doutor Hélio? A gente, primeiro, né, agradecer a Deus, né, porque sem Deus nada disso seria possível. Agradecer o nosso governador Ibanez pela confiança que nos deu, né, de nos colocar nessa honrosa missão de administrar a cidade do Paranoá, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu só digo que eu só perco para a deputada doutora Jane, porque ela gosta dessas duas cidades aqui, ó, tanto Paranoá quanto Itapuã. E aproveitando o gancho, né, eu acho que é importante colocar que, graças a Deus, nós temos uma madrinha aqui, a nossa deputada doutora Jane, que tem nos ajudado, tem encaminhado emendas, né, para nos ajudar, ou seja, tem emenda dela para troca da iluminação. A gente já fez aqui a substituição da avenida principal pelo LED. Vamos fazer a troca da avenida transversal, também da avenida alta tensão. Tem emenda dela aí para construção de uma nova feira. Ela fez gestão junto com a gente na Secretaria de Esportes. O Paranoá vai ganhar um campo sintético, né? Não tem o Paranoá Parque, né? Lá é muito carente de área de recreação, lazer e esporte. Então a gente conseguiu trazer isso aí junto à Secretaria de Esportes, né? A participação da doutora Jane foi muito importante, né? E não é diferente também no esporte, com relação à Vila Olímpica, que a gente, né, buscou, fomos presenteados. Nesse projeto a doutora já carimbou, né, uma emenda que vai complementar o recurso, né, que é um recurso federal. E é isso aí, quando eu digo que quando a gente tem padrinho, né, a gente está bem amparado. Então a doutora Jane tem nos ajudado muito, né? Aproveitar a oportunidade de agradecê-la por toda a atenção que tem dado para a nossa cidade, tanto para o Paranoá quanto para a cidade do Itapuã. Muito obrigada, doutor Wellington. O Radar Digital deseja sucesso. Silvana Scossi, do Radar Digital e da EG News.